Na aula de biogeografia hoje, nós vamos falar de outras caracterizações, né? Tanto dos vegetais quanto dos animais, que vão ser empregadas pela biogeografia. Então, o que eu quero destacar? Né? Primeiro, a altitude. Então, nós temos altitudes variadas, né? Os vegetais eles vão ter o seu lugar ótimo em altitudes variadas, então vai depender da espécie, né? Em baixas altitudes, médias altitudes e grandes altitudes. Depois, o tipo de planta, qual que é a caracterização dela? É uma gimnosperma? É uma dicotiledônia? É uma monocotiledônia? Né? Então, é importante saber essa diferença. Depois, a questão do ciclo, né? Se é um ciclo anual, se é um ciclo semiperene ou se é um ciclo perene, né? Depois, o sistema radicular, né? Se é axial, fasciculada, carnosa, bulbo, tubérculo ou rizoma. O porte do caule também é uma característica importantíssima para estar definindo as espécies, né? Se ela é anã, se é almofadada, se ela é restagante, se ela é ereta, sarmentosa ou volúvel. Com relação à sexualidade dos vegetais, se é hermafrodita, se é monóica ou se é dioica. A forma da flor, se é nua, se é composta ou se é corola. A posição da flor na planta, se é roseta basal, se é alternada, se é oposta, se é verticilada e imbricada. Quanto à exigência da luz, que é um fator importantíssimo de caracterização que nós já vimos nas aulas anteriores, né? Se ela é heliófita, se ela é meia sombra ou se ela é umbrófita, né? Heliófita quando a presença do recurso solar, né? Umbrófita quando ela está em local escuro, ou meia sombra, né? Que ela fica nessa fase intermediária entre luz e área tampada, né? A forma da flor, se ela é linear, se ela é larga, se ela é partida ou se ela é partida acentuada. E uma outra característica dos vegetais que é imprescindível para a gente poder destacar é com relação ao habitat, né? Esse habitat é em campos sujos, é em campos, né? É rupestre, né? Que tipo de habitat é esse? E depois, né? Dos animais. Também nós vamos enfatizar a questão da altitude, né, em que vive o animal. Então nós temos animais que vão viver em baixas altitudes, em médias altitudes e grandes altitudes. Qual o tipo de animal? Se é um peixe, se é um réptil, né, se é um inseto, se é uma ave, se é um mamífero ou se é um anfíbio. Então, a caracterização do tipo de animal. Depois nós temos a questão da cor, né? O mimetismo, seria claro ou escuro, né? Ou bem colorido. Com relação à pele, né? Se tem pelo, né? Penas, couro ou escama. Então isso vai variar de espécie para espécie. Então é muito importante a gente também ter essa referência com relação à pele. Depois, com relação à locomoção, se é bípede, se é quadrúpede, se esse animal ele salta, se esse animal ele rasteja, se esse animal ele nada, né, ou corre ou voa. Isso com relação à locomoção. Depois, com relação à cadeia trófica, né, é um herbívoro, é um carnívoro, é um onívoro, ele faz a simbiose, ele é um parasita, né? Com relação ao habitat, ele migra, não migra, né? Vive no ar, vive junto do solo, na água, sobre as rochas,
né? Em áreas pantanosas, em brejos e áreas arenosas. Depois, uma outra caracterização, a principal atividade. Qual é a principal atividade? Vai ser no amanhecer, vai ser de dia, vai ser ao anoitecer. Nós temos espécies que vão ter um comportamento mais diurno, outros vão ter um comportamento mais noturno, então a gente precisa estar atento a essa caracterização de atividades. Com relação à sociabilidade, eles vivem sozinhos, eles vivem em casa ou eles vivem em grupo, né? Então é importante a gente enfatizar isso. Depois, vive em formações vegetais, em campo, vegetação arbustiva, em mata, em bosque, em subbosque, em campo sujo, em cerrado, e depois outros aspectos com relação aos animais. Ele é urbano, ele é rural, ele é doméstico, ele é selvagem, ele acasala, né? Ele migra, e o tamanho do animal. Então, com relação às classificações naturais, são aquelas que são empregadas por botânico, ecólogos, geógrafos, né? E quem estabeleceu isso foi Linneu, em 1758, né? E ele vai colocar como uma nomenclatura universal, binominal, com normas rígidas, né? Então, todo ser vivo deve possuir pelo menos dois nomes. O primeiro designa o gênero e o segundo a espécie. Então, essa é a classificação natural, né? E a que eu abordei anteriormente é a classificação utilizada pela biogeografia, porque ela vai pegar uma quantidade de aspectos diferenciados para estar caracterizando tanto as espécies vegetais quanto os animais. Ok? Até mais.